Graça e paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler Gênesis 44. Eu convido você para mergulharmos nesse texto, lendo, ouvindo a explicação e a aplicação para nossas vidas. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor me abençoe e que tenhamos um momento especial aqui no Bora Ler a Bíblia. Convido você para pegar o seu texto bíblico, para você ler juntamente comigo o texto de Gênesis 44. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois, coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, com a prata paga pelo seu grão. Ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinha se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Eles, porém, lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E o restante de nós seremos escravos do meu senhor. Ele disse: concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. Então o administrador fez a busca, começando pela bagagem do mais velho à do mais jovem. A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo nos jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então lançaram-se ao chão diante de José, que lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Judá respondeu: o que diremos ao meu senhor? Que poderemos falar? Como poderemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora, somos escravos do meu senhor, como também aqueles que foi encontrado com a taça. José, porém, lhe disse: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele com quem foi encontrada a taça será meu escravo. Os demais podem voltar para o seu pai em paz. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permite a mim, o teu servo, dizer algo ao meu senhor. Não se acenda a tua ira contra teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. O meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e mais algum irmão. Nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula lhe nasceu na velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama. Então disseste aos teus servos que trouxesse a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. Respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso o fizesse, o pai morreria. Contudo, disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos ao meu pai, teu servo, contamos-lhe o que o Senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. O teu servo, o meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, vocês farão que os meus cabelos brancos desçam em miséria à sepultura. Agora, pois,
se eu voltar a meu pai, teu servo, sem levar o jovem conosco, logo que o nosso pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os teus servos farão o seu velho pai descer seus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem ao seu pai, dizendo-lhes: Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita que ele volte com os seus irmãos, com seus irmãos. Como poderia eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso fazer, não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Mas o texto lido, que bom que podemos ler a palavra de Deus e aprender aqui. José recebe seus irmãos, o José está com seus irmãos, faz uma almoção, e antes dele despedir os seus irmãos para voltarem, ele, de forma estratégica, quer que o seu irmão caçula fique. E ele coloca lá de volta a prata, o mantimento, e coloca na bagagem de Benjamim a sua taça. E essa taça, quando ele diz assim, é uma taça de adivinhação, ele não está falando que ele é um adivinho, mas que aquela taça lhe dava poder. Né? Aquela taça lhe dava poder. Ele não adivinhava. O que acontecia era o seguinte: ele já tinha essa fama por causa dos sonhos no Egito. E aquela taça só simbolizava essa fama, não era José um adivinho, não existe essa perspectiva, até porque José continuou servindo a Deus e Deus abomina os adivinhos. E o servo que faz tudo isso, ele faz tão bem feito que tudo dá certo, tudo acontece e os irmãos são interpelados no caminho de volta e do mais velho até o mais novo é procurado essa taça e encontra, evidentemente, na bagagem de Benjamim. E Benjamim é acusado e agora vai ter que voltar. Ao invés de Benjamim voltar sozinho, voltam todos os irmãos. E aqui acontece algo interessante, porque nós vamos ver, dentro dessa perspectiva desse texto, algo que me chama muita atenção. Porque lá atrás, quando José é vendido, quem vende José, quem negocia José, quem tem a ideia de José ser vendido é Judá. E agora, na eminência de perder o segundo irmão e de ter se comprometido com o pai, de forma alguma deixar o irmão no Egito, Judá toma frente, Judá começa a conversar, Judá se coloca no lugar de Benjamim, porque quando ele faz isso com José, nesse período, há um amadurecimento dos irmãos de José. Há um remorso muito grande dos irmãos de José, sobretudo de Judá, que foi quem ajustou a venda dele para o Egito. E agora, Judá explica toda a situação para José, dizendo que de forma alguma ele vai deixar Benjamim ali, porque senão seu pai vai descer a cova com muita tristeza, com muita amargura. E Judá diz assim: Eu me coloco no local, no lugar de Benjamim. Eu vou ser seu escravo. Eu vou ser seu escravo. E isso é muito interessante, porque se colocar no lugar, se colocar como escravo, agora era a posição de todos os irmãos. E eles estavam se dobrando àquele senhor, que era José, e os sonhos de José lá atrás se realizam numa situação bem, mas bem complicada e bem difícil. A gente percebe que há aqui uma reviravolta na história. E essa história me chama muita atenção, porque é um capítulo pequeno, é basicamente para dizer por que Benjamim tinha que ficar e por que Judá tinha que colocar a sua própria vida em resgate do seu irmão. E a gente vê aqui José querendo que o irmão fique, que Benjamim fique, e Judá querendo que Benjamim vá. Benjamim fica numa situação difícil. Se ele ficar, fica com o irmão, mas não sabe o que é irmão. Se ele vai com o pai, vai para o pai e com os irmãos. Agora é um tratamento. Ao invés de expulsar, como fizeram com José, há uma mudança. Eles querem acolher Benjamim. E por conta disso, José percebe uma mudança muito grande nos seus irmãos. E parece-me que o capítulo 44, ele é só um preparo.
um preparo para José se revelar aos seus irmãos. José vai fazendo teste com seus irmãos, né? Quando eles chegam, prepara um almoço para eles, dá mais comida para Benjamim, eles não ficam competindo com Benjamim de forma alguma, eles encaram aquilo como naturalidade, então eles não estão mais pegando no pé, né, do caçula, ou dos caçulas, no caso ele era um, e pegavam no pé dele. Agora, ao invés de abandoná-lo e ir embora, né, o que acontece? Os seus irmãos ficam com ele, os seus irmãos estão com eles, os seus irmãos se preparam junto a ele para ficar, se for preciso, Judá como escravo. E é isso que o Bora Ler a Bíblia de hoje quer nos ensinar. Há tempo de mudança. Os irmãos que outrora venderam José, agora eles estão dando a vida para José, ou por Benjamim, perdão, por Benjamim. Aqueles que estavam abandonando o irmão com raiva dele, agora estão protegendo o irmão caçula, que é Benjamim, porque todos têm a possibilidade de mudar. Se você precisa mudar em algo na sua vida, lembre-se que há tempo de mudar, há tempo de mudança. Quando a gente muda, as coisas ao nosso redor também mudam. E quando a gente muda para fazer o que é correto, para fazer a vontade de Deus, as coisas ao redor também mudam e a gente pode glorificar a Deus com a nossa vida. Esse foi o Bora Ler a Bíblia de hoje. Agradeço demais a sua audiência, a sua presença. Não esquece de dar o like. Se não é inscrito no canal, seja inscrito no canal. E o vídeo de amanhã, o vídeo de amanhã vai ser emocionante demais. José vai se revelar os seus irmãos. Então, até o próximo vídeo. Não esqueça, bora ler a Bíblia.